Romanos 7, começando o versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas indo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que espero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aqui nesse capítulo, ele começa fazendo uma comparação de que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Quando ele morre, é que ela pode casar com outro. Paulo aborda aqui a respeito do casamento, né? Aborda claramente aqui a respeito do casamento, segundo a vontade de Deus, e que quando nós transgredimos isso aqui é porque nós somos pecadores. Devemos reconhecer que erramos e pedirmos perdão, e não ensinarmos errado, e não dizermos que erramos.
quando casamos com outro, o marido estando vivo. É o que diz aqui na Bíblia. Então é o conselho, é a verdade, que ninguém pode fugir dessa verdade. Mas ele também faz uma comparação em que nós morremos para a lei e agora vivemos para Cristo. Vivemos em novidade de espírito. Mas ele fala também da batalha espiritual, que quem nasce de novo tem essa batalha espiritual. Por quê? Porque no entendimento, no espírito, temos vontade de agradar a Deus. Mas no nosso corpo, que habita o pecado, ainda temos vontade de fazer o contrário à lei de Deus. E no final ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então é só Jesus Cristo, né? Ele é a graça. Ele é quem vai nos livrar do corpo dessa morte eternamente, na ressurreição. Enquanto isso, nós estamos nessa batalha. Só que quem recebe a Jesus Cristo como Salvador, recebe o Filho de Deus, nasce de novo e vai ter essa batalha espiritual, porque a vontade, o entendimento, o espírito tem vontade de agradar a Deus, mas o pecado ainda reina no corpo, nos membros, na carne, né, no material. E ele diz no versículo 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Só que Jesus Cristo é a resposta. Ele é quem nos perdoa. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E um dia ele irá nos livrar da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque o corpo vai receber a ressurreição e a transformação. E essa batalha se acabará somente após a morte. É o que Paulo quer explicar aqui. Quer explicar também que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, que fez o sacrifício lá na cruz para perdoar os nossos pecados, derramou o seu sangue para nos perdoar. E que a nossa esperança está nele, na redenção feita por ele na cruz. E sempre que sentirmos necessidade de confessar os nossos pecados, abandoná-los e confessá-los, recorramos à graça de Jesus Cristo. Nunca devemos fazer isto, ou seja, negar que pecamos e continuar no pecado e não procurar o perdão de Deus. O bom, o correto é confrontar a nossa vida com a palavra de Deus, pedirmos perdão, confessarmos os nossos pecados e recebermos o perdão. Também aconselharmos a quem não cometeu o pecado específico pelo qual nos arrependemos, aconselhar os nossos irmãos a não seguir pelo mesmo caminho, porque é um caminho pelo qual nós nos arrependemos e abandonamos. Então esse é o verdadeiro arrependimento da vida cristã. Enquanto estivermos aqui, é dessa maneira. Mas nunca devemos justificar assim, no sentido, eu faço algo que está contrário à palavra de Deus. Aí eu fico afirmando severamente que aquilo é correto. Não, é melhor dizer, eu pequei, porque eu sou pecador, redimido, mas ainda estou no corpo do pecado. Os meus membros, a minha carne, ainda está no corpo do pecado, ainda existe essa batalha. Eu caí, transgredi, me arrependi, abandonei e estou agora não querendo mais fazer isso e aconselhando para que as pessoas não façam. Mas jamais você negar o que fez ou então dizer que aquilo não é pecado, porque aí você está negando a palavra de Deus. É melhor confessar, abandonar e pedir perdão. Agradecemos a Deus pela sua palavra tão clara, tão maravilhosa para as nossas vidas. E nós possamos sempre meditar nesta palavra
para a nossa edificação e a edificação também do nosso irmão. Muitos estão prestes, por exemplo, voltando aqui para o início do capítulo, prestes a acreditar, como o mundo acredita, que o divórcio é uma coisa banal, que casar novamente com o marido vivo também é uma coisa banal. E ao lermos a palavra de Deus, ela nos alerta que não é correto. Isso não quer dizer que nós não temos perdão. Temos perdão sim, mas temos que reconhecer que fizemos errado. E não dizermos, não, eu não errei, porque aí estamos negando a palavra de Deus. E ensinar aqueles que ainda não fizeram aquele erro específico para não fazer, para não caírem, porque as consequências são ruins e porque a disciplina de Deus sempre vem para o filho que desobedece, porque ele ama o filho. O arrependimento vem pela disciplina, a volta para o caminho correto vem pela disciplina, porque se Deus não disciplinasse, o filho não se arrependeria. Que Deus nos ajude a sempre termos humildade diante da palavra de Deus e reconhecer quando nós pecamos e confessarmos e abandonarmos. Amém. Glória a Jesus Cristo, pelo seu sacrifício eterno, que fez lá na cruz do Calvário, e pela ressurreição, que nos garante também a nossa ressurreição, e que Ele nos livrará do corpo desta morte para sempre. Amém.